Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, vamos falar um pouquinho sobre o momento atual do universo das criptomoedas, mas também do universo dos investimentos tradicionais, principalmente aquilo que representa o mercado acionário norte-americano, que passa por um movimento corretivo similar. Então, antes de eu dar continuidade aqui, já peço que você deixe o dedo no like e se inscreva para continuar recebendo mais vídeos como esse, não custa nada e me ajuda pra caramba. Dito isso, então, bom, o mercado de criptomoedas encontrou aí uma resistência na máxima histórica de 126 mil dólares e passou por um movimento corretivo que foi testar inclusive abaixo dos 100 mil dólares. Muitos investidores ficaram preocupados, alguns já jogaram a toalha, já abandonaram o barco e não querem mais saber desse mercado. Inclusive, até porque o mercado de criptomoedas nas últimas semanas vem entregando menos resultado do que, por exemplo, os principais índices norte-americanos. O que é engraçado, porque geralmente o mercado cripto sempre teve uma sensibilidade, um beta mais elevado desses índices. Então, por exemplo, se o S&P 500 ou Nasdaq subia 10%, o mercado cripto estava subindo 20, 30, 40%. E ao contrário também é válido. Todavia, o mercado cripto começou esse movimento corretivo um pouco antes dos mercados tradicionais. Mas o ponto aqui, antes da gente trazer essa contextualização macroeconômica e quais são as perspectivas daqui em diante e quais são os catalisadores que me fazem acreditar ainda em um movimento de alta, bom, vamos passar por uma análise técnica simples, mas que eu acho que ela é muito eficiente. Então percebam que o mercado cripto aqui, principalmente naquilo que tange o Bitcoin, ele ainda segue dentro de um canal de alta, com, obviamente, alguns movimentos corretivos. Nenhum ativo do mercado cripto ou mercado tradicional consolidado, ele vai subir de maneira perpétua. Movimentos como esse vão ocorrer e que, na minha opinião, soam mais como oportunidade do que como desespero. Então, quando a gente olha aqui, percebam que o Bitcoin passou por esse movimento de correção aqui, ele passou por esse movimento de correção aqui e ele está passando por esse movimento de correção aqui. Não seria diferente, mas a tendência segue muito clara e de maneira aí bem confiante para os próximos meses e se não anos. Então, só para a gente trazer aqui um destaque de quanto que foi essas correções e se a gente tomar como premissa as correções passadas para projetar até onde a correção do mercado cripto pode ir e para também o quanto que ele pode subir, a gente está falando aqui que, por exemplo, em março de 2024, tivemos uma correção aqui em algo em torno de 30%. Aqui, basicamente, em dezembro de 24, tivemos uma correção também algo em torno de 30%. Então, se a gente tomar como premissa a última correção aqui da máxima histórica, se a gente chegar até essa correção de quase 30%, estaríamos falando de uma correção no Bitcoin até 90 mil dólares, tomando como premissa, obviamente, as últimas correções. Na minha opinião, a gente atingiu um suporte muito consolidado, que são os 100 mil dólares do Bitcoin. É um suporte psicológico muito forte e que, para mim, já é o suficiente para a gente já tomar fôlego e depois efetivamente continuar esse movimento de alta natural do Bitcoin. Obviamente que não vai ser assim, a gente ainda pode lateralizar um pouquinho com algumas incertezas no radar, mas a tendência aqui, ela está muito bem definida, beleza? E se a gente tiver esse tipo de movimento, aonde que a gente poderia ir buscar antes da gente ficar sobrecomprado? Bom, então a gente poderia buscar aqui o topo desse canal, que seria algo em torno de 140 mil dólares, 145 mil dólares, se a gente tiver uma extensão, né, uma alta não tão forte e for traçando a continuidade desse canal de alta aqui, algo que particularmente eu acredito. Então a gente hoje tem uma simetria muito favorável. A gente tem mais a ganhar do que efetivamente a perder. A correção, ela é bem menor do que o potencial de valorização. E, pô, estamos falando de Bitcoin, o ativo mais consolidado aí do mercado de criptomoedas. Bom, e o que fez com que os mercados dessem uma derretida, né, perdessem um pouquinho o fôlego? Basicamente, uma notícia e, na verdade, um posicionamento do Fed após o corte de juros, que foi quando Jerome Powell comunicou que eles não têm clareza sobre a próxima reunião, se vai haver ou não corte de juros pela falta de dados macroeconômicos, porque a gente está em shutdown lá nos Estados Unidos e é o maior shutdown da história americana. Então, o Fed, que precisa dos dados macroeconômicos para tomar uma decisão, ele não tem esses dados macroeconômicos. Então, eu acho que hoje o que está no radar dos investidores é quando que a gente vai ter o término desse shutdown e, consequentemente, a leitura desses dados em linha com a perspectiva de corte de juros. Quando a gente olha, inclusive, para o Fed Watch, perceba que a gente saiu em um momento quase que 90% de certeza de corte de juros para a reunião de dezembro, para agora 71%, sendo que em alguns momentos isso aqui ficou até um pouquinho menor, algo em torno de quase 60%. Então o mercado está se alinhando e como estávamos em máximas históricas lá nos Estados Unidos,
qualquer notícia já é o suficiente para a gente ter algum tipo de correção. Porque quando está tudo na máxima, significa que você, em tese, né, e os investidores de forma geral, estão todos em campo lucrativo. E aí qualquer incerteza no radar, às vezes já é o suficiente para você falar assim, cara, para mim deu, como há incerteza aqui, eu vou realizar um pouquinho ou sair totalmente, e isso já é o suficiente para você tirar um pouquinho o fôlego desse movimento de alta, algo que particularmente eu acredito que esteja acontecendo. E o mercado cripto, como ele é mais sensível e também bem menor, a gente tem, por exemplo, o indicador de medo e ganância aqui, sinalizando medo quase em caráter aí de medo extremo. Mas para mim isso soa uma oportunidade. Quando a gente olha aqui num passado recente, todas as vezes que esse indicador beirou ali o medo ou medo extremo, na maior parte das vezes foi um fundo de mercado antes dele, enfim, começar a ter um movimento de alta novamente. Significa que você vai comprar agora e amanhã já vai subir? Não necessariamente, mas significa que você está comprando a um preço muito mais atrativo do que quando o mercado está em euforia máxima, onde todo mundo acha que o Bitcoin é lua. Só olhar as thumbs atuais, todo mundo aí colocando o Bitcoin quase como um investimento morto novamente, beleza? Dito isso, qual que é o overview geral naquilo que eu acho que representa o maior driver dos mercados, sendo de criptomoedas, como também aí os índices de forma geral? Bom, a gente tem uma política aqui monetária em torno dos principais bancos centrais ao redor do mundo muito clara, de continuidade nessa tendência de corte de juros. E, consequentemente, existe um pêndulo na economia que faz que quando a renda fixa seja menos atrativo, inevitavelmente você vai ter essa migração de capital para ativos mais arriscados para você tentar compensar essa perda de atratividade da renda fixa. Então é natural que esse capital comece a migrar em algum momento, óbvio, não de uma vez, em velocidades mais segmentadas, mas quando a gente olha os principais bancos centrais ao redor do mundo, é uma tendência muito clara de corte em quase todos eles, com exceção do Japão, de Taiwan e também do Brasil. Mas Estados Unidos, União Europeia, os principais países que compõem a União Europeia, a maior parte deles todos estão aí cortando juros. Então é um movimento estrutural aí bem interessante. Aqueles caras que mais realmente representam dinheiro na economia, como China, Estados Unidos e a União Europeia, estão aí cortando juros e isso vai trazer e continuar impulsionando muito os ativos de risco. Inclusive, o próprio JP Morgan trouxe recentemente um estudo de que a gente pode ver daqui, dentro de uma janela entre 6 a 12 meses, o Bitcoin encostar a 170 mil dólares. Então, se a gente está falando que hoje o Bitcoin está algo em torno de 100 mil dólares, pô, a gente está falando aí de 70% de ganho de capital em dólar em cima de Bitcoin dentro de uma janela de 12 meses. Para mim, isso daqui é muito assimétrico e eu concordo com a análise feita aqui, tá? Outro ponto interessante a destacar e o porquê eu acho que em algum momento a gente vai começar a ter um fôlego novamente de alta é que o mercado, ele tá drenando quem tá tentando especular alavancado em 100, 50 vezes e que efetivamente acaba trazendo muita volatilidade para o mercado com efeitos de liquidação em cascata. Então, numa história mais recente, a gente teve a maior liquidação do mercado de criptomoedas da história, algo em torno aí de 19 bilhões de dólares, com nenhum evento que realmente significasse uma quebra de tendência estrutural ou alguma coisa assim do gênero. Foi só o excesso de capital alavancado em 100, 200, 300 vezes pela facilidade de alguns aplicativos descentralizados de você alavancar de maneira extremamente elevada, quanto também das próprias exchanges que estão ganhando muito dinheiro com isso e se não até manipulando o preço para liquidar esse pessoal. Quando a gente olha até para a última semana, percebam que a gente também teve alguns bilhões de dólares sendo liquidados. Então esses bilhões de dólares sendo liquidados trazem essa volatilidade e esse efeito dominó para um tipo de correção. Agora, com o mercado um pouco menos alavancado, a gente pode começar a estar construindo uma base mais consolidada para voltar a buscar, quem sabe, ali o topo daquele canal de alta, tá? E, inclusive, gosto muito de falar sobre esse gráfico aqui, pensando em tendência estrutural de médio e longo prazo, mas que muitos investidores e analistas já estão dizendo que isso daqui nunca teve nenhuma correlação, era só uma causalidade, justamente porque o Bitcoin aqui nas últimas semanas perdeu essa correlação histórica, mas
Mas, quando a gente deixa esse gráfico, então, de lado e olha para uma tendência muito mais fácil de ser mensurada aqui, justamente por o aumento da base monetária em torno dos principais bancos centrais e a precificação do Bitcoin, a gente acho que consegue ver que desde 2014 existe uma correlação. Não significa que, porque a gente não está tendo uma correlação perfeita numa janela de 12 meses, que isso daqui se tornou algo completamente infundado. Na verdade, na minha opinião, isso é um dos maiores catalisadores. Então, quando a gente percebe que há esse movimento de expansão da base monetária, na última reunião do Fed, o próprio Fed já trouxe uma data para o fim do quantitative tightening e que muito provavelmente a gente vai ter o início do quantitative easing, tanto pela expansão da base monetária, o aumento do balanço do Fed, o balanço patrimonial do Fed, quanto corte de juros, a ideia é que a gente veja esse movimento aqui mais recente, muito similar ao que ocorreu e que impulsionou a valorização dos ativos de risco, que é justamente isso que traz maior valor e precificação para esses ativos. Não é algo excludente do mercado cripto, não é algo excludente do Bitcoin, é algo que acaba precificando todos os ativos de forma geral, imóveis, estoques, REITs e assim por diante. Então, esse movimento, na minha opinião, ele está no começo, tá? Então, a gente está vendo aqui ele ainda tomando forma, a gente ainda está vendo esse aumento, só que ainda é de uma maneira não tão exponencial. Mas agora, com o fim do quantitative tightening nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, esperem muito provavelmente isso daqui ser elevado e, consequentemente, trazer os ativos de risco junto. Outro ponto, agora mais técnico, que, na minha opinião, se traduz em um ótimo momento de estar comprado e não vendido, é esse indicador aqui que ele basicamente vai ponderar o volume pela precificação do Bitcoin. Então, aqui a gente percebe que a força vendedora, ela já começa a perder fôlego, porque em outros momentos similares, foi justamente aqui, dentro desse indicador, que a gente teve uma reversão de tendência, porque quem estava vendendo, já vendeu o que tinha para vender. E quando a gente olha para esse passado mais recente, foi justamente neste ponto que a gente teve uma grande reversão aqui de tendência na precificação do Bitcoin, até chegarmos a patamares contrários, aonde estávamos sobrecomprados. Mas este gráfico nos traduz de forma bem clara e assertiva que nós estamos agora em uma situação de sobrevenda. Então, consequentemente, a simetria aqui ela é muito elevada. Inclusive, não só no Bitcoin, mas principalmente nas altcoins. É de se esperar que em algum momento as altcoins elas vão sim performar melhor do que o Bitcoin. A gente tem agora, dentro do cenário tradicional, não apenas o ETF Spot de Bitcoin, que foi um sucesso, mas a gente tem o ETF Spot de Ethereum, mais recentemente de Solana, HBAR, Litecoin. Então esperem muitos outros ETFs sendo aprovados e trazendo essa possibilidade do investidor tradicional, através, né, de vias aí, mecanismos tradicionais, se exporem às principais narrativas do mercado. Então a gente em algum momento vai ter essa percepção dentro da precificação desses ativos, que neste momento se encontram extremamente debilitados. Então muitas criptomoedas aqui, pegando a máxima histórica para os preços atuais, elas ainda amargam correções até superiores a 50%. E tem tokens aqui, apesar de muitos investidores agora serem maximalistas em Bitcoin, muitos tokens aqui que geram receita, resolvem alguma dor de mercado e possuem bom tokenomics e também adesão, tanto institucional quanto de varejo. Então, alguns tokens aqui eles vão sim se sobressair e, consequentemente, valorizar quando a percepção de risco diminuir até mais do que o Bitcoin, tá? E aí, o último adendo aqui é que o mercado cripto realmente ele está diminuindo a volatilidade naquilo que tange as correções, principalmente quando a gente olha para o Bitcoin. Afinal de contas, o Bitcoin tem ficado mais maduro mesmo, mas não considerem de forma alguma zerar o caixa de vocês. Correções no mercado cripto elas sempre vão existir e sempre vão surpreender. E quando a gente olha para o histórico do Bitcoin, tomando como premissa o Max Drawdown, ou seja, quanto que o Bitcoin chegou a realmente cair e corrigir, ele é assustador, óbvio, com uma tendência de redução, mas sempre se preparem para o pior para conseguir realmente captar e comprar no melhor momento. Na minha opinião, o mercado cripto são nesses momentos que você consegue realmente mudar de patamar e consegue aí criar exposição relevante, multiplicação de patrimônio. Há muita assimetria e há muito jogo ainda pela frente aí dentro do mercado de criptomoedas. Então, pessoal, se esse vídeo fez sentido para vocês, considere deixar aquele like, se inscrever, que muito em breve vou estar
trazendo mais vídeos como esse e também sobre algumas altcoins que estão no radar, que eu vejo o valor para a gente começar a se posicionar em momentos como esse, aonde o mercado está aí perante, né, um risco iminente na cabeça dos investidores sardinhas. Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais.